programa Descobrindo o Paraná de hoje veio conhecer o turismo rural e ecológico em São José dos Pinhais. Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer. E hoje eu estou aqui no meio à natureza, em um local bem especial para mais um programa Descobrindo o Paraná, em São José dos Pinhais. E quem vai conversar comigo para explicar um pouquinho aqui sobre o seu projeto, sobre onde nós estamos também aqui em São José, né? E tantas coisas para quem é amante da natureza. E, como vocês podem ver, uma tranquilidade que só, não é mesmo, Marcos? Isso mesmo, Sani. Obrigado pela presença, por todos da equipe que lhe acompanham aí, Descobrindo o Paraná. Maravilha! Então vamos descobrir um pouquinho sobre Eco Guaricana? Sim, o Paraná ainda tem Mata Atlântica. Opa! Esse bioma tão especial que é a Mata Atlântica. E São José dos Pinhais tem uma característica que, assim, nós trabalhamos com turismo rural também como agência de turismo. Mas a nossa casa, digamos, que é o território, é a Mata Atlântica. E São José tem a peculiaridade de ser o dobro de Curitiba em área e também ter 1/3 de território urbano, 1/3 de território rural. Essa ruralidade que vai mais ou menos como território até a Eco Guaricana. E da Eco Guaricana até o Parque Nacional Guaricana, nós temos aí mais de 25 quilômetros, que é a parte São José dos Pinhais, Mata Atlântica. 1/3 da cidade é Mata Atlântica densa. Que show! Então, vamos falar mais então dessa parte da Mata Atlântica, né? E o que a gente tem tanto para explorar aqui em São José? Você como guia? Assim, a gente está localizado aqui na BR-376, né, no caminho de Joinville. E o meu pai comprou a chácara em 78, mais de 40 anos aí lidando com a chácara. E quando eu era criança, não aconteceu da gente migrar para as cachoeiras, para as áreas de mata aqui da região. É algo que a gente foi descobrir mais velho, porque haviam essas informações que chegavam para nós, assim, mas muito superficiais, dizendo que existe a usina hidrelétrica da Chaminé, que é uma usina antiga. Depois eu fui descobrir que ela é de 1931. A primeira usina hidrelétrica de médio porte do Paraná é a usina hidrelétrica da Chaminé. Existe a usina hidrelétrica da Guaricana, por causa da Serra da Guaricana, da Palmeira Guaricana, que dá nome, né, a toda essa cadeia de montanhas que é São José com Guaratuba e Morretes. A Guaricana, ela se estende como montanhas e a serra da 376 para com a 277. E daí, nesse momento de aprender mais sobre São José, quanto mais a gente percorreu essa parte de Mata Atlântica de São José dos Pinhais, de 2003 até a abertura da Eco Guaricana em 2013, mais a gente ficou encantado. Porque é muito pujante, é muito lindo. Por que Curitiba tem água? Né? A partir do Rio Miringuava, do Rio Pequeno, aqui do Rio de Una. Por causa da serra. Então, a serra provê natureza, a serra provê água. A Serra da Guaricana provê natureza para com a Baía de Guaratuba, para com a Baía da Babitonga, Joinville. A Serra da Guaricana provê natureza como o primeiro planalto, que São José é uma cidade de primeiro planalto com a capital. Sim. Daí tem o segundo planalto, o terceiro planalto. E o Paraná era a Mata Atlântica inteiro. Né? Tanto que a onça pintada que existe em São José dos Pinhais com Guaratuba é a onça pintada que existe em Foz do Iguaçu. Só que agora entre as duas onças tem todo um conjunto de cidades urbanas que desfragmentou a Mata Atlântica. Então a gente, ao trabalhar o ecoturismo em São José dos Pinhais, a gente está redescobrindo o caminho dos bandeirantes na região do Miringuava. A gente está redescobrindo todo um tropeirismo de erva mate para com Santa Catarina e o Porto de São Francisco do Sul. Esse redescobrindo o Paraná. É isso que eu ia falar, ó, tá todo ligado que nós estamos aqui, o programa certo, né? A gente conseguiu se encontrar aqui, então vamos aí redescobrir essa região também. E Marcos, como a gente pode ver, sabe muita coisa. Mas eu sei aqui, bem pouquinho perto do que a gente tem que aprender ainda, com certeza, mas pelo menos aí tem o gosto,
né, corre atrás e compartilha o seu conhecimento com outras pessoas que também têm interesse. Ou aqueles que não têm interesse também, né, mas que estão aí, quem sabe, aí para ouvir, quem sabe mais para frente também acabam se juntando a esse movimento, podemos dizer assim. E eu estou curiosa, vou te dizer que não é muito meu forte o eco não, Marcos, né? Mas eu estou curiosa para aprender mais contigo. Sobre o seu espaço aqui, como é que funciona? Fiquei sabendo, né, você já disse aí que tem 10 anos que está, né, planejando, e tem mais coisas aí por vir. A gente espera que das próximas vezes que a gente tiver a oportunidade, esteja cada vez mais aí com novidades pra gente, né, de algumas coisas que você já pôde nos adiantar. Mas sobre o espaço aqui, o que é ofertado para os turistas, para as pessoas que têm esse interesse também de passar um tempinho com a natureza? Esses 10 anos da Agência de Turismo Ecoguaricana é muito do que a gente vai ofertando. Então nós começamos como um ponto de saída para caminhadas. Nós somos bike point também, temos grupos de bike. Caminhadas contemplativas para todas as idades. E a partir do momento que nós começamos a receber pessoas 60 a mais, de idosos e tal, a gente começou a estruturar a chácara para poder receber esse público, né? Que é um público muito ativo e que adora cachoeira, inclusive. A gente já levou na cachoeira as cachoeiras grandes aqui, o público de bastante idade. As crianças pequenas, né, os pequenininhos, de 0 a 5 anos, os adolescentes. Então, nessa trajetória de receber as pessoas para fazer esses passeios, a gente foi se adequando. Aí veio o container para conseguir colocar um café no bosque, porque às vezes tinha chuva. Aqui é uma região que chove muito. Daí a gente estava com tudo aqui preparado nesse deck, nesse bosque, e começava a chover. Aí pega tudo e leva para onde? Pois é. Aí o container começou a virar plano B. E daí vem a questão da pernoite, que é uma novidade da Ecoguaricana. Faz um ano que a gente está recebendo, principalmente nos fins de semana, casais. Daí a gente tem até uma historinha que é assim, que pernoitar na mata, Sani, é diferente de dormir no mato. No sentido que o mato... que você vai interagir com esse mato, de que forma, e que forma que você vai interagir com a mata, a mãe natureza. Então a gente fez um manejo para abrir, respeitando as árvores nativas, né, o bosque container. E felizmente em um ano nós tivemos hóspedes todos os fins de semana, de Curitiba, de Santa Catarina, hóspedes em trânsito, viajando aqui perto da BR-101, Ceará, Buenos Aires, sabe, que ficaram aqui também, hóspedes que tem a ver também com o aeroporto lá de Canoas, descendo em Canoas e fazendo um turismo até o Rio de Janeiro. Então é interessante essa questão de como o ecoturista que mora próximo a São José dos Pinhais e que também mora longe, ele vai tendo opções, né? Então a gente foi se adequando a essas opções. Do interesse em sair de casa para ter um café no bosque, estar aqui às 8h30 da manhã e ficar contemplando os animais silvestres, tem o lagarto, tem o esquilo, né? Tem os bichos silvestres. E que forma também que você pode se interagir com a natureza dormindo na mata, né? Pernoitando na natureza. A gente tem os vidros gigantes ali que você consegue ficar admirando as araucárias à noite. Inclusive eu aprendi lá com meu amigo, o fotógrafo Zig Koch. A araucária se mostra à noite. Ela é uma das únicas árvores que à noite você sabe que ela é uma araucária, por causa da galhada. E também esse turista que quer fazer a aventura, que a gente chama de trekking, que é uma caminhada mais complexa de organizar, que é 2 horas, né, dentro da mata, vendo aquelas árvores gigantescas. E como aconteceu, né, 2 vezes a gente fez foto de pegada de onça parda. Será que a gente vai encontrar essa? Eu espero que hoje não, hein? Não sei, enfim. Que bacana. Então, você disse aqui pra gente que é atendimento para todos os públicos. Não tem só aquela pessoa que gosta de fazer a caminhada, o trekking, né? Que é o mais dificultoso. Mas é o pessoal até que quer começar nesse turismo. Isso é interessante, as pessoas às vezes têm medo, né? Eu tenho medo de aranha, eu tenho... ver o lagarto, fica bem apavorado. Então assim, são medos que vão se tornando receios, porque o receio é diferente do medo. Ser receoso é bom, é importante ter receio. Sim, claro, né? você tem que ter uma proteção, com certeza. Então é interessante quando o medo se torna receio, já é uma evolução.
Olha, então eu acho que eu vou começar, você já foi bem em cima do que eu tenho medo. Por enquanto é medo, não é só receio não, Marcos, que é bem da aranha. Não gosto. Eu acho que é por isso que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou vencer, vai dar tudo certo, gente. Que maravilha. Perfeito. Tá, hoje você preparou o que pra gente? Nós vamos fazer um passeio integrando 3 reservas ambientais. A Eco-Guaricana, a Arapongas e a Alamandas. E aí, assim, a gente tem essa relação assim, de saída para imersões na grande reserva, a pegada da onça, que são os grandes mamíferos. E a gente tem também essa relação com a microbiodiversidade. Você falou da aranha. A aranha, Sim. se não for uma caranguejeira, ela pertence à Tá microbiodiversidade. doido, na minha terra tem esses bichos. As abelhinhas sem ferrão, né? Eu estava Aham. comentando contigo o quanto que é interessante esses pequenos insetos que vão salvar o mundo. Sim. Porque a polinização, o alimento, né? Todo o alimento de produção de lavoura, da agricultura, depende da florada e depende das abelhas sem ferrão. Então a gente tem esses passeios que envolvem a macro bio, né? A parte grande, as grandes árvores, e a micro. Esses tempos eu filmei uma perereca com a perna azulada, assim, cor de rosa. Amigos meus biólogos falaram assim, esse bicho é muito especial, é um bicho raro. Então você vê que interessante, né, que a gente tem essa biodiversidade pequenininha, que pode ser contemplada a 10 centímetros de onde a gente está. É verdade. E só vai conseguir ver mesmo se estiver aqui no meio. Senão passa despercebido e que você fala que, nossa, nunca nem vi, nem vai ver. Então é uma grande oportunidade até para deixar o medo de lado. Isso. Então Exatamente. eu estou aqui para isso hoje. Vamos deixar o medo de lado e vamos então Vamos para a passear. nossa aventura? Maravilha, bora passear então. No Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Se alguém quiser me conhecer. Então nós vamos conversar, tivemos a baita de uma sorte aqui de ter hóspedes, né? Como o Marcos mesmo disse, todo final de semana aqui tem alguém hospedado e o Roberto se propôs a conversar conosco, que veio de Curitiba, né, Roberto, junto com sua esposa? Sim, eu vim de Curitiba, vim passear aqui com a família, né? E a gente fica nessa vida, nessa rotina, né? Corrida, do dia a dia, e as pessoas também, todo mundo na correria, então a gente às vezes sai dessa rotina para pegar um ambiente um pouco diferente, né? E também apreciar um pouco a natureza, porque Com a gente certeza. mora numa cidade que é grande, né? Uma capital, mas só que ela tem nas redondezas áreas assim bem naturais ainda, né? Bem preservadas da Mata Atlântica. Então aqui a gente tem um pouco de um ar fresco, assim, um ambiente um pouco diferente, né? Isso é tão gostoso, né, Roberto? Eu também moro em Curitiba, então como você mesmo disse, eu assino embaixo, né? Que é tudo Sim. muita correria e tudo mais, claro, tem várias facilidades ali, mas que a gente também precisa dar uma descarga aqui, né, para poder Isso, uma pegar refrescada. uma refrescada para ter uma energia mais gostosa para a próxima semana que vem aí. E é a primeira vez que você vem aqui? Sim, aqui nesse local é a primeira vez, né? Mas normalmente assim, eu exploro os outros lugares com a família e os amigos, né? Porque o meu núcleo de amizade, pessoas próximas, elas gostam do ambiente um pouco mais rural, né? Entendi. Então a gente, apesar de a gente gostar da praia, quando a gente vai pra praia, a gente vai naqueles períodos lá que as pessoas não vão tanto, né? Aham. Fora de período de carnaval, feriado prolongado. Baixa temporada, Isso, né? baixa pra não temporada. ter vucu-vucu ali. Exatamente. E daí a área rural a gente vai, porque nós aqui eu sou do interior, né? Eu sou de Ponta Grossa, mas acho que as pessoas aqui que ficam na cidade, muita gente aqui da capital, né? Muita gente veio do interior, né? Então elas têm essa ligação com a natureza, então como a área aqui da região metropolitana de Curitiba tem muitos acessos, acho que tem muita disponibilidade de locais, né? Então a gente já tem tudo aqui, né? Então a única diferença talvez é que você não vê a poluição da cidade no meio do local onde você está,
você escuta os bichos, os animais de noite, então só tem aquela questão de se você tem um pouco de medo da vida, da vida noturna, assim, do ambiente do mato, né, que tem animais, então, e daí você só tem que ficar um pouquinho quietinho no seu canto, Um pouco né? esperto ali para não... Mas cada um no seu canto e tá Isso. tudo certo. Logo amanhece e tá tudo bem, né, Roberto? Isso, exatamente. Maravilha. Então, eu acho que você já fez um baita convite falando aí, explicando por que é importante da gente dar uma desligada na correria da vida, né, da gente se reconectar aí com a natureza. Nós temos tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas a nosso dispor, né, tão próximo da gente, que é pra gente realmente usufruir e viver, quem sabe, mais saudável, né? Que é isso que todo mundo busca também. Sim, exatamente. E os lugares são bem seguros, né? Então o responsável pela área, né? Ele não fica assim próximo de nós, mas ele cuida de tudo, né? E são lugares que têm muita segurança, são lugares privativos, né? Limpos, né? Principalmente, tá? Então aqui você vê assim que é uma área assim que é bem rústica, mas ao mesmo tempo sim bem aconchegante, né? Uhum. Então daí você sai dessa vida assim da rotina, né? Então se vai para um lugar assim bem diferente, né? Isso é muito bom, né? Isso, eu acho que todo mundo, principalmente as famílias, né? As pessoas que ficam só na cidade, é importante que elas saiam um pouco, né? E é muito fácil, né? A gente leva aqui Com certeza. 30 minutos a gente tava aqui já de carro, né? Então às vezes é muito melhor do que você ficar só em casa ou vai ficar indo para o shopping center lotado de gente, né, naquela muvuca, né, aquela bagunça. É verdade. E além de ter esse contato, né, de conexão com a natureza, tem com os próprios familiares ou amigos, né, com as pessoas que estiverem viajando exatamente. junto. Porque a gente tem essa necessidade, né, como você mesmo disse, tem a internet e tudo mais, mas dá um tempinho para o momento e ter a conexão ali com a sua família, né, com quem estiver com você também, para a gente retomar aí o bate-papo que é tão gostoso também. Isso, exatamente. Né? Sim, exatamente. Maravilha, então fica aí o convite do Roberto, que é um hóspede aqui da chácara e que já assinou embaixo falando que é maravilhoso. Meu Paraná, terra querida, que tem histórias pra contar, suas belezas. Então, Marcos, nós estamos aqui na nossa primeira parada, onde nós vamos fazer uma leve trilha, que é tranquilo para todo mundo, né? Da Eco Guaricana para Arapongas. Isso, Arapongas. Tem muita araponga aqui nessa reserva ambiental particular, que é parceira da Eco Guaricana. E como que está sendo aqui a preparação do Rony, né? Que é o proprietário Isso, aqui do espaço. o Rony Seben. Ok. Ele é designer em madeira. Uhum. Então é uma proposta de natureza, cultura, obras de arte. Uhum. Vocês vão ver, andando aqui na Arapongas, algumas obras que ele desenvolveu. E a gente iniciou do zero, né? Ele adquiriu a propriedade e a gente iniciou do zero essa preparação, inclusive das trilhas. Você vai fazendo manejo nas trilhas, deixando as trilhas bem bonitas, mas pensando também na segurança. Claro. A questão da pernoite, né? Colocar uma cabana na mata, sujeita a quedas de árvore, não é seguro. Então tem que planejar. Uhum. E esse planejamento é a partir do que a gente entende como carreira, né, na área ambiental, mas também muito dessa troca com as pessoas que vêm aqui, com os profissionais, para chegar no entendimento de como que essa propriedade vai ser benéfica para a contemplação, né, para que seja um espaço de bem-estar a quem procura a natureza. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. No Paraná, no Paraná, no Paraná, ia, 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 ia. Então, a nossa terceira parada aqui no programa de hoje, ainda em São José dos Pinhais, nós viemos conhecer um pouquinho sobre o Refúgio das Alamandas. E quem vai nos apresentar é o Wagner, que é o proprietário aqui do espaço. E vamos falar então do nome, que eu fiquei um pouco curiosa, que eu desconhecia, Wagner, e talvez algumas pessoas também não conheçam Alamanda. Por que esse nome? Por que foi escolhido esse nome? Então, boa tarde a todos. O nome vem da flor alamanda, né? Que além de ser a flor que a gente gosta e precisa para, né, todo o ecossistema, ela tem um significado de paz familiar, harmonia familiar, né? Então é um nome bem interessante, bem diferente para a propriedade. Maravilha, então a Alamanda para todo mundo que estiver em casa, né, para que todo mundo fique em paz, fique na tranquilidade e também para conhecer aqui o refúgio,
né? E nós estamos aqui do lado das casinhas das abelhas, que são as abelhas? Abelha sem ferrão. Abelha sem ferrão, qual que é o nome desse? Jataí. Jataí, que elas são bem pequenininhas. Essas eu não conhecia ainda. Até parece, sei lá, um mosquitinho. Elas Eu são... acho que se eu vi, talvez eu não tenha reconhecido como abelha. Agora eu tenho esse conhecimento. E nós temos aqui esse espaço, né, que foi preparado logo na entrada aqui do refúgio. E você poderia explicar um pouquinho pra gente como que é a vida dessas abelhas tão pequenininhas, bonitinhas? Sim, então. As abelhas veio juntamente com um projeto, né, da Fundação Boticário, né, que visa promover a biodiversidade, né, aumentar a renda dos produtores locais, né, e aí vai ser disponibilizado 500 caixas de abelhas, né, e além das caixas de abelhas, serão plantadas árvores nativas da Mata Atlântica. Então a gente vai ter grumichama, vai ter outras árvores como araçá, né, que são árvores muito importantes para o ecossistema, né? Hoje estão devastados, né, e precisando desses alimentos, principalmente para os animais, né, e para as abelhas também, né? Então é um encaixe perfeito, né, da biodiversidade, das árvores, dos frutos nativos para a fauna também, né? Juntamente com as abelhas que são responsáveis pela polinização, tão importante para a gente, né? É verdade. E as pessoas, quando elas vêm aqui, elas têm algum momento de experiência com as abelhas? Como é que funciona? Sim, as pessoas que vêm, né, a gente mostra as abelhas, qual a importância delas para o ecossistema, né, da preservação delas, para aumentar a biodiversidade, e as pessoas gostam bastante de conhecer, né. Muita gente não conhece, às vezes tem medo, né, de estar perto de uma caixa de abelha, né. A abelha sem ferrão, algumas espécies permitem a gente chegar perto da abelha e ela, né, ficar tranquila, né? Outras a gente já não tem perigo de levar ferroada, né? Porém ela vem, ela mordisca, é uma forma de defesa, né? Do ninho mesmo. Tá certo. E aqui então a gente pode poder aqui transitar, conhecer o espaço sem medo nenhum. Isso. Aqui a gente tem as plantas melíferas, né? A gente tem esse cuidado de estar plantando principalmente espécies que vão florescer no momento que elas mais precisam, que é o inverno, né? Que a gente tem pouco alimento para elas, né? Que no verão a gente tem bastante aroeiras, aroeira salsa, aroeira pimenteira, a gente tem bracatinga que fornece alimento, fornece pólen, fornece néctar, tem algumas árvores que fornecem resina, algumas plantas que fornecem resina, que é importante para elas também. Então a gente tem essa preocupação de estar plantando essas outras plantas para servir de alimento para elas. Temporada, né? Tá certo. E o que nós vamos conhecer agora aqui no refúgio? Vamos lá, a gente pode conhecer aqui as plantas melíferas, né? Que é o alimento delas. Que são essas aqui no cantinho. Isso, aqui a gente tem a chuva de prata, por exemplo, né? Que floresce abundantemente. A gente tem mirra também. A gente tem cosmos, que é uma flor que fornece bastante alimento para elas, né? Glicínias, erva de rato, tem, nossa, uma infinidade de plantas que a gente está aumentando, né? Fazendo mudas, aumentando, crescendo, para poder ter o alimento para elas e elas não sentirem essa necessidade de ir tão longe também, né? Porque quanto mais perto estiver delas, fica mais fácil para elas produzirem o mel, né? Bom, aqui nesse jardim nós temos um exemplo de agricultura sintrópica aplicada à jardinagem, né? A gente possui vários temas da agricultura sintrópica dentro da proposta do jardim. Em vez da gente estar realizando, né, adubações às vezes químicas ou outro tipo de manejo, a gente utiliza a adubação orgânica e faz também a cobertura de solo para manter a umidade do solo, né, e regenerar o sistema. Até numa casa pode ser feito, num apartamento, então não é a questão do local. Isso, a agricultura sintrópica é para uma fazenda, é para um sítio. Não, a gente pode aplicar esses conceitos dentro da jardinagem urbana.
programa Descobrindo o Paraná de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que ele se encontra disponível no portal tourbr.com.br e até a próxima semana.